Parashá dessa semana é a última do livro de Bereshit. Nós estamos encerrando o primeiro livro da Torá, dos 5 livros da Torá. E eu vou começar com uma oração que não está na Parashat Vayehi, mas vocês vão entender o quanto ela pode fazer parte. Shema Israel. Escuta, Israel. Adonai Eloheinu, o Eterno é o nosso Deus. Adonai Echad. Deus é um. Keshem she'ein belibcha ele echad. Assim como no seu coração não há mais do que um Deus, kach ein belibeinu ela echad. Assim também no nosso coração não cabe mais do que um Deus. Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Abençoado seja o nome daquele cujo glorioso reinado dura para sempre. Essa é uma passagem do Talmud, que traz 2 orações que entraram para a nossa liturgia, Shema Israel e Baruch Shem Kvod, como uma resposta ao Shema, mas tem uma oração no meio, que não entrou na nossa liturgia, que diz assim, aquilo que eu já falei, né? Que Shem she'en belibcha el echad, kach en belibeinu el echad. Assim como há apenas um Deus no seu coração, também há apenas um Deus nos nossos corações. E qual é o contexto dessa oração? Uma oração, aliás, que eu achei tão linda. E eu fiquei me perguntando, por que ela não entrou na nossa liturgia? Já aproveito para convidar o Dani e o Márcio para a gente criar uma melodia. Para Keshem she'en belibcha el echad, kach en belibeinu el echad. Com certeza, é fácil de criar uma melodia para essa oração tão bonita. Mas eu vou contar para vocês de onde que ela veio. É de uma história do Talmud. Rabbi Shimon ben Lakish, mais conhecido como Resh Lakish, ensinava que quando o nosso patriarca Yaakov pressentiu a própria morte, ele reuniu seus filhos para lhes revelar quando chegaria a redenção. Nada menos. No entanto, quando Jacó estava para falar, ele sentiu que a presença divina o havia abandonado e ele não conseguiu revelar aos seus filhos quando viria a redenção. Perplexo, um tanto chocado, Jacó imaginou que a responsabilidade não era dele, mas que esse fracasso era de talvez algum futuro descendente que seria incapaz de seguir os seus valores espirituais. E aí os filhos de Israel, os filhos de Jacó, olharam para ele e disseram, não, pai, Shema Israel, escuta, Israel. O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E assim, pai, como há apenas um Deus no seu coração, também há apenas um Deus nos nossos corações. Ao escutar isso, Jacó respondeu, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o seu nome, a glória do seu reinado permanece por todo sempre. Baruch Shem Kvod. Uma oração que nós conhecemos, que rezamos em voz baixa, no Shema. É a oração com a qual Jacó responde, com gratidão à declaração dos seus filhos, segundo a imaginação rabínica clássica. Ela aparece pela primeira vez na Mishnah, um texto rabínico fundamental do século II. Conta essa Mishnah que no Yom Kippur, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ficava ao lado do seu novilho, entre o salão de entrada do santuário e o altar. Então ele colocava as 2 mãos sobre o animal e assim ele fazia suas confissões, dizendo mais ou menos assim, Deus, eu pequei, eu fiz o mal, eu me rebelei diante de ti, não só eu, mas eu e a minha família. Deus, por favor, conceda-nos o seu perdão, conceda-nos a sua expiação, assim como está escrito na Torá de Moisés, teu servo. Abre aspas. Neste dia se fará expiação por ti, para te purificar de todos os teus pecados. Você será purificado diante de Yud-Rei, Vav-Rei, diante do Eterno. Assim que o sumo sacerdote havia terminado de fazer as suas confissões e falado o nome impronunciável de Deus, mas que ele, naquele estado de elevação espiritual, conseguia pronunciar uma vez por ano,
os demais sacerdotes e o resto do povo, no pátio, diante dele, respondiam: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Abençoado seja o seu nome. A glória do seu reinado permanece por todo sempre. É a primeira vez que essa oração aparece na nossa tradição. Foi nesse texto da Mishnah, no contexto deste rito do Yom Kippur. E aí nós podemos ver que há um claro paralelo entre as duas situações. A situação que os rabinos imaginam de como Jacó e seus filhos se comunicam no final da vida, como Jacó fala com seus filhos no final da sua vida, e como o sumo sacerdote fala com o povo no Yom Kippur. Na Torá, o líder, diz o Midrash, se considerou abandonado pela presença divina e, ao invés de assumir a responsabilidade, atribuiu a culpa a algum descendente no futuro. Seus filhos então protestaram e afirmaram juntos que tinham a mesma crença que ele no Deus único. E Jacó então respondeu: Baruch Shem Kvod. Declarou a sua gratidão a Deus por seu reinado perpétuo ser reconhecido também por seus descendentes. Já no Talmud, agora é o líder, o sumo sacerdote, quem assume a culpa pelos próprios erros em primeiro lugar. E ele pede perdão a Deus diante de todo o povo, acreditando piamente no perdão divino. E ao verem o exemplo do seu líder, o povo de Israel diz: Baruch Shem Kevod. Agradecem a Deus por seu reinado ser reconhecido em primeiro lugar por seu líder. A diferença entre os dois: no primeiro, quem reconhece que o Deus é o mesmo para todos é o povo. No segundo, quem reconhece primeiro é o líder, é o sacerdote, é o Cohen. Tanto num caso quanto no outro, nós testemunhamos, podemos entender, um judaísmo focado no otimismo. Como assim? Todos nós falhamos. Se nós admitimos que todos nós falhamos, que todos nós erramos, mas nós reconhecemos que falhamos, é isso que nos permite evoluir e nos torna pessoas melhores. Portanto, é do reconhecimento das falhas e da disposição para melhorar que virá a redenção. Então, nós somos otimistas, nós acreditamos na redenção única e exclusivamente porque nós falhamos e porque reconhecemos as falhas. Porque isso nos dá a oportunidade de melhorarmos, nos redimirmos e alcançarmos a redenção. Mas há uma diferença fundamental entre a Torá e o Talmud. Enquanto na Torá o Jacó do Midrash rabínico se exime de culpa e a atribui a alguém vago do futuro, na Mishnah, o líder, o sumo sacerdote, reconhece seus erros. A humildade do líder de reconhecer que também erra, que tudo bem errar. Deus aceita pedidos sinceros de perdão. Isso encoraja toda a sua comunidade a fazer o mesmo. A humildade traz uma mudança de postura. E a mudança de postura traz o perdão. E o perdão traz a redenção. Dizia Rebbe Nachman de Breslov, há mais de 200 anos, não há nada mais íntegro numa pessoa do que um coração quebrado. Lev Shavur. Que nesse ano possamos ter a humildade de expor os nossos corações quebrados. Só assim Deus poderá entrar dentro deles. E aí poderemos declarar uns aos outros e umas às outras: assim como há apenas um Deus no meu coração, também há apenas um Deus nos nossos corações. Me perdoem, eu errei. Assim como há apenas um Deus no seu coração, também há apenas um Deus nos nossos corações. Podemos ficar sim otimistas, desde que exerçamos a nossa humildade. Porque a nossa humildade trará o reconhecimento dos erros, a mudança de atitude que levará ao perdão, e o perdão nos aproximará da redenção. Shabbat Shalom.